contratou um apresentador para nós nessa manhã. Dá para ligar dois microfones? Gente fina, tirando os defeitos é 100%. Ele vai conduzir esse momento. Nós gostaríamos de convidar. E mais um. Ele vai explicar direitinho como é que vai ser o negócio. Mas uma salva de palmas ao nosso cuidador, apresentador, humorista, Marcos Kimori. Essa foi novidade para mim, né? Na verdade, quando o pessoal falou assim, olha, você pode fazer entrevista com os pastores, depois eu falei, claro, né? Estamos lá para ajudar, para servir. Depois eu fiquei pensando, nossa, por que será que me escolheram, né? Agora estou sabendo que eu tenho outras habilidades que eu não conhecia. Mas vamos lá, então. Vamos aproveitar aqui para a gente fazer, acho que um momento bem bacana. Acho que os pastores, a gente vai ter oportunidade de conhecê-los, né, ao longo desses dias aqui. Mas aí também para a gente facilitar um pouco a vida deles, para toda hora não ficar todo mundo fazendo as mesmas perguntas e eles tendo que responder, né, para 100 pessoas as mesmas coisas. Então a gente resolveu fazer aqui um talk show, né, fazer aqui um momento de perguntas e respostas para que a gente possa conhecer um pouco mais, né? Então, pastores, né, sejam muito bem-vindos, né? O pastor me apresentou como Marcos Kimori, mas, na verdade, todo mundo me conhece aqui como Quinho, né? E a ideia aqui, então, é a gente fazer esse momento. E aí eu fiquei pensando da melhor forma da gente fazer. Então, talvez a gente vai separar aqui em 3 formas, né? E a primeira, as perguntas, talvez que todo mundo tenha um pouco mais de dúvida. Segundo, né, umas perguntas talvez não tão tradicionais, né, para a gente conhecer outras curiosidades. Depois eu perguntei para os meus filhos também, né, eu tenho 3 filhos, né, eu falei assim, o que vocês gostariam de saber dos novos pastores? Né, eles estão vindo lá de Campo Grande. Aí um deles me disse assim, papai, pergunta se lá em Campo Grande tem muito Campo Grande com vaca. Né? Então a gente vai perguntar. Mas eu queria, então, convidar os pastores para sentar aqui na frente. Para sentar aqui na frente com a gente. Não, mas eu vou na boa, pastor, porque, né, pastor novo está chegando, né, a gente começar com uma impressão não é legal, né? Depois a gente depois a gente fica marcado, não é legal, né, pastor? Né? Então a gente vai com bastante respeito e diligência aqui, né? O som aqui no microfone azul, por favor. Produção, som no microfone azul, por favor. Oi. Sim. Lembra que nós somos muito tímidos, hein? Né? E tudo que a gente fizer pode ser usado contra nós depois, né, pastor? Então, né, a gente vai com calma, né? Mas acho que para a gente começar, acho que antes da gente falar do pastor Wagner e da pastora Rosana, quem é o Wagner e quem é a Rosana? Geração X, e acho que a palavra assim, para definir mais discípulo de Jesus, né? Essa é a grande paixão da minha vida,
Não parece, viu, pastora? Não parece. Mas eu ouço isso continuamente. A gente brinca com relação a isso, que os irmãos de Campo Grande falam isso também. Não parece, pastora. Eu falo, ei. Eu sou bauruense também. Eu sou a nona filha de uma família de 12, né, 11. Na verdade, já tem um falecido, mas nós somos em 7 mulheres e 2 homens. Né, uma família bem grande. E a maioria está em Jesus, graças a Deus. Né? A minha mãe ainda vive 98 anos, graças a Deus. Firme no Senhor, intercessora. E o que mais? Eu sou muito relacional, o Wagner esqueceu de falar isso dele. A característica é muito relacional, nós somos muito relacionais. Eu sou muito alegre, eu sou muito cheia de vida, vocês vão ver isso. Dificilmente vão me ver, né, carrancuda. Eu sou muito alegre, muito cheia de vida. E o que mais, hein? Acho que é isso. Também estou em Jesus há muitos anos, já cresci no lar assim, né? Cristão, sirvo a Jesus muito tempo. E o pastorado é também uma bênção, uma maravilha. Amamos o que fazemos. Eu amo estar onde eu estou e fazendo o que eu faço. Não é fácil, mas eu gosto muito. Amém. Aproveitando, vocês falaram dessa questão de ser discípulos, né? E como e quando se converteram? Eu sou o segundo de uma família de 9. A Rosana é a nona, né? E, assim, eu me converti muito jovem, né? E morava perto de uma igreja, num bairro lá em Bauru, igreja quadrangular, né? Tinha chamava assim, na época eles falavam um tabernáculo, era um
Quantos anos, pastor, tinha? Eu tinha quase 12, né? Porque eu me batizei, eu tinha quase 12 anos. Então foi mais ou menos isso, era 11 anos e meio, mais ou menos, essa época, né? Que eu recebi Jesus. E um detalhe, irmãos, desculpa falar sobre isso, é uma história que eu me empolgo quando eu conto, tá? Mas eu fui batizado no dia 23 de março de 78. E era um lugar na rodovia em Bauru, Agudos, né? Era uma chácara. E ali eu enfrentei esse momento muito significativo, porque foi uma luta espiritual muito grande, né? E eu não sabia que era luta espiritual, nada disso. Só que quando chegou na hora do batismo, que eu já tinha decidido batizar, eu enfrentei uma luta em que sentido? Eu ouvia alguém falando para mim não batizar, que eu ia me arrepender, eu era muito jovem, que eu não sabia o que eu queria, que eu não tinha certeza, né? E, ao mesmo tempo, eu tinha uma convicção profunda, né? E uma forma interior que falava assim para mim, não desista, batiza. Né? E eu me lembro que quando nós fomos se trocar, tinha uma casa, e eu fui colocar roupa de batismo, e eu tinha aquela dúvida, põe ou não põe a roupa, batizo ou não batizo? E eu ouvi essas vozes com muita forte dentro de mim, né? E eu, né, graças a Deus, né, firmei a minha fé, falei, não, vou me batizar, e fui lá, me batizei. E hoje, hoje não, né, já há muitos anos eu passo em frente desse lugar, as casas não existem mais, mas a represa está lá. E eu olho aquela represa e eu vejo assim, para mim, né, é uma experiência pessoal, né, que ali existe um memorial. Porque eu lembro desse dia, eu lembro e eu fico agradecendo a Deus por essa experiência, né, porque ali foi a minha primeira grande vitória nesse caminho de seguir Jesus, né? E graças a Deus, né, atrás de mim vieram minhas irmãs, meus irmãos. Depois a minha mãe, depois de muitos anos, minha mãe se converteu, né? E por último, meu pai, né? E os dois já falecidos, né? Mas isso foi uma grande vitória, né? De que eles faleceram no Senhor, né? E nós estamos servindo a Deus como família, né? Já há algumas décadas. Então é isso. E é muito interessante essa história de Wagner, porque a gente viaja com os filhos e toda vez que a gente passa em frente, ele fala a mesma história. Filhos. Foi aqui que a minha história com Jesus começou. Pastora, toda vez. Contar as gerações. É, né? isso aí. Ele conta as gerações. E é muito interessante, porque toda vez, não tem uma vez que ele não fale. Né? É muito legal. Muito legal. Eu disse para vocês que eu já nasci, né, frequentando a igreja desde criança, com a minha mãe. Cresci nisso. E quando eu tinha uma certa... Nós éramos da Assembleia de Deus, frequentávamos a Assembleia de Deus quando criança. Depois de um certo tempo, nós mudamos de bairro e perto da nossa casa, por incrível que pareça, não tinha uma Assembleia de Deus, porque tem Assembleia de Deus para todo lado, né? Não tinha uma Assembleia de Deus, mas tinha uma presbiteriana e tinha uma quadrangular, a mesma igreja de Wagner. E eu comecei a frequentar a quadrangular, desde assim, bem criança ainda, 8, 9 anos por aí. E eu fiquei na quadrangular 22 anos. E lá eu tive os momentos assim muito especiais com Deus, de realmente me converter, me batizar. Não é? Eu tinha 15 anos quando eu me batizei. Dia 3 de dezembro de 79, eu me batizei. E é interessante porque eu tive uma experiência muito diferente dessa do Wagner, né? Eu nunca aceitei um apelo, eu nunca fui na frente para aceitar Jesus. E eu nunca tinha me dado conta, porque, para mim, eu já era crente a vida toda. Eu nunca tinha pensado nisso. Um dia... É claro que isso há muitos anos atrás, muitos anos, eu me dei conta de que eu não tinha aceitado Jesus. Falei, opa, parece que eu nunca aceitei Jesus? Que negócio é esse, né? Crente a vida toda, assim, né? Falei, que negócio estranho. E eu mesmo me ajoelhei e orei e falei, Senhor, eu nunca fiz essa oração, mas eu faço. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador.
né? Então, talvez é uma experiência aí na contramão da grande maioria, mas foi isso que aconteceu. E como foi, a partir daí, o chamado para o ministério? Quer continuar? Então, nessa igreja lá, eu fiquei lá por 15 anos, né? E num retiro de jovens, a gente teve um momento de oração, eu lembro que foi uma vigília, e a gente tinha um irmão que era missionário, né? Estavam conosco lá, ele estava repartindo as experiências dele, e ele falava muito sobre chamado, falava muito sobre a experiência dele no seminário, mas eu estava assim, alheio a essas coisas, e não tinha muita compreensão do que era ser chamado, missionário, pastoral, nada disso. Só que durante a vigília, naquela noite, houve sim, irmãos, uma visitação de Deus muito especial para nós, né? Assim, éramos todos os adolescentes, jovens, e a gente foi assim marcados por Deus, marcados assim de uma maneira muito profunda. E eu me lembro que naquela época não tinha esse negócio que a gente vê hoje, né, do pessoal cai para lá, cai para cá. Não tinha essas coisas nas igrejas, né? A igreja quadrangular era uma igreja assim muito séria, muito, né? Mas naquela vigília, a presença de Deus veio sobre nós assim que a maioria das pessoas estavam assim no chão. Né, no chão, e ninguém empurrou ninguém botou a mão em ninguém, sabe? Era a presença de Deus, houve um quebrantamento. E eu me lembro que eu tinha 14 anos, e ali naquela convicção do Espírito Santo, ministrando no meu coração, eu entendi que Ele estava me chamando para o ministério. E a única coisa que eu entendi era o seguinte: eu preciso ir para o seminário. Eu preciso ir para o seminário, né? E eu voltei para casa, eu falei para minha mãe, mãe, Deus está me chamando, eu não sei o que é, mas eu tenho que ir para o seminário. Né? E minha mãe não era cristã, né? As nossas raízes são católicas, né? Da família da minha mãe, a família materna. Ela falou, será que vai virar padre? O que vai acontecer? Né? E ela talvez não levou muito a sério, mas eu escrevi uma carta para o seminário. Escrevi, me coloquei à disposição e tudo. Eu me lembro que eu me inscrevi lá no seminário Betânia de... Não era Autônia na época, era como é que chamava lá? Coronel Fabriciano, lá de Minas Gerais, que era onde esse irmão tinha estudado. Eu pedi o endereço do seminário, mandei para ele. Tinha aquelas revistinhas Mensagem da Cruz, e a Mensagem da Cruz tinha os endereços dos seminários, né? E eu mandei uma carta. E aí, quando eu recebi a carta de volta, eles diziam assim, não, você não pode vir, porque você é menor de idade. Nossa, eu falei, ixi, e agora? Né? Mas passaram-se 10 anos, e quando eu estava assim, 24 anos, eu entrei numa crise muito grande, porque eu tinha que tomar algumas decisões na vida, né? O que eu ia fazer? Eu trabalhava... mas não estava fazendo faculdade, naquela época eu imaginava assim, eu quero um concurso público, né? E aí eu comecei a prestar alguns concursos, mas uma pessoa lá da nossa igreja que se converteu anos depois de nós, era uma moça, ela se consagrou e ela foi para o seminário para se tornar missionária. Ela foi para um seminário lá em Montes Claros. Quando a Cirlei foi para o seminário, aquilo mexeu muito comigo. Porque eu fiquei perguntando para Deus, a Cirlei se converteu bem depois de mim, se consagrou e está indo, eu estou aqui ainda. E todas as vezes que eu falava para o Senhor, eu quero ir, o Senhor falava, não é tempo, não é tempo, não é tempo. E eu falei para Deus, quando vai chegar esse tempo? E aí, aos 24 anos, eu ia completar 24 anos, eu falei, Senhor, agora eu preciso tomar uma decisão. O que o Senhor tem para mim? Né? E naquele ano, então, eu entendi que Deus estava me chamando. Foi uma época muito difícil, irmãos, porque
eu era arrimo de família, né? Segundo filho, né? Eu tinha irmãos, o meu irmão caçula nessa época, acho que tinha 5, 6 anos, né? A gente trabalhava para ajudar em casa, né? Então, era uma mudança muito grande. Eu estava empregado e tinha acabado de passar num concurso, e eu falei assim, ou eu vou entrar agora, né? Vou assumir o cargo, ou eu vou para o seminário, né? E depois de um período de oração, eu fui conhecer alguns locais, né? Então eu visitei, foi onde eu visitei aqui o seminário da Missão Antioquia, na época, né? E fui conhecer o seminário da Missão Betânia em Autônia, né? E nesse tempo todo orando, buscando de Deus. E no final do ano eu tomei uma decisão, vou sair do emprego. Vou sair do emprego. E entre dezembro e janeiro eu quero uma resposta, e eu lembro que eu tinha entregue toda a documentação do concurso e assumi, acho que fevereiro ou março, era uma mudança de governo do Estado, então não podia chamar naquele momento, só depois que o novo governador tomasse posse. E aí eu, orando sobre isso, decidi escrever novamente para o seminário, e eu disse para Deus, Senhor, já estava fora do prazo, né? Mas eu falei, se eles me aceitarem, eu vou. E aí recebi a resposta, né? E o seminário estava me aceitando. Eu sei que quando eu me despedi da família, me despedi da igreja, as pessoas não acreditavam. Mas você vai mesmo? Não, você não vai, né? Porque era uma mudança muito grande, né? E eu fui, né? E quando eu estava no seminário, o primeiro ano foi um ano assim de muito confronto, né? E ao mesmo tempo da confirmação de Deus. E detalhe, irmãos, eu nunca pensei em pastorado, né? O que estava no meu coração era ser missionário, inclusive entre povos não alcançados. Não sabia onde. Aí chegou os japoneses, pastor? Então, essa é depois, né? Então, essa vem depois. É verdade. Nós fizemos missão transcultural dentro da Hollins. É verdade. Olha só, eu não tive um chamado como o do Wagner, como muitos pastores. Porque quando nós entramos na denominação, eu não era pastora, só esposa de pastor. Então, eu não tive um chamado como ele específico. Eu me tornei pastora quando nós estávamos em Cuiabá, né? Já estávamos há 8 anos no pastorado. Então, eu não tive um chamado, né? Deus não me chamou especificamente como Wagner. Eu que me coloquei sempre à disposição de Deus. Deus, eu estou aqui. Se eu sirvo para alguma coisa, usa a minha vida nas suas mãos. Então, foi sempre assim. E também fiz seminário, eu fiz seminário da Quadrangular, depois eu fiz o Seminário Batista, em Bauru, a nossa cidade, né? E foi isso, né? E hoje, graças a Deus, já estamos aí. É isso. E só para não perder, não estava aqui no script, mas é para não deixar, né? E aí, como é que surgiu a Hollins no caminho de vocês? E como foi para vocês essa adaptação no meio de um monte de japonês? É verdade. Pois é. Então, no segundo ano do seminário, o senhor começou a falar comigo sobre ser pastor, né? Como eu disse, eu não queria ser. Enquanto a gente estava na Quadrangular, o Quadrangular tem um sistema diferente de nomear pastor, né? Então, eles têm o Instituto Bíblico, na época era Instituto Bíblico, né? E aí eles iam nomeando obreiros, e depois de um tempo, pastor e tudo mais. Alguns pastores convidaram, me desafiaram, mas eu entendia que não era a direção de Deus para mim, né? Mas no segundo ano no seminário, Deus começou a mostrar que era um chamado pastoral, né? E aí era muito diferente do que eu entendi a princípio, né? Mas eu sabia de uma coisa, que não era na minha denominação. Então, quando eu fui conversar com o pastor e falar sobre o chamado, e falar que eu estava indo para o seminário, eu queria a bênção, queria ser enviado pela igreja. E eu deixei claro, eu falei, pastor, o que eu sinto é o seguinte, Deus está me mandando para algum lugar que eu não sei onde é, só que não é aqui. E toda a minha família estava lá na igreja, né? Eu falei, Deus vai me mandar, e eu não sei onde.
E eu lembro que o pastor falou, olha, você sabe que a Quadrangular ela tem um método diferente de formar e nomear pastores, então, mas nós abençoamos você. Nós liberamos e abençoamos, e aonde Deus mandar, você vai. E lá, nesse momento do seminário, entendendo que era um chamado mais pastoral, eu comecei a orar a Deus sobre essa direção. E o nosso terceiro ano era um ano de estágio. Então, eu me inscrevi para alguns estágios em igrejas. Tinham missões, né? E tinha outros locais. Tinha trabalhos na área de assistência social e tudo, mas então eu me inscrevi para estagiar em alguma igreja. E eu me lembro que fizeram contato conosco, convidando para servirmos na Igreja Batista de Jales. Né? Tinha um amigo nosso lá que era dessa igreja, e ele veio perguntar, falou, Wagner, você gostaria de ir para Jales? O meu pastor lá está pedindo para indicar alguns seminaristas aqui para o próximo ano. E eu me animei com a ideia, porque a gente ia em dupla, né? Tinha um outro companheiro lá que ia junto. E estava tudo certo, né? Mas na opção dos estágios, a gente colocava a primeira opção, segunda opção, terceira, até a quinta, né? E na minha segunda opção, segunda ou terceira, eu coloquei Igreja Holiness, porque tinha um pedido da Igreja Holiness de Guararapes. Pastor Mitsu, né, tinha ido até o seminário naquela ocasião, e ele tinha ido lá junto com os irmãos de Guararapes para buscar um seminarista, porque a igreja de Guararapes estava sem pastor já há alguns anos. Acho que o último pastor que tinha pastoreado a igreja lá era o pastor Sakuma, né, Kazu Sakuma, que na ocasião estava pastoreando Araçatuba e depois acho que aposentou, né? Não sei, alguma coisa assim. Eu sei que a igreja de Guararapes estava sem pastor durante um tempo. E os jovens lá, né, muito importante dessa geração, né, essa conexão, os jovens conversaram com os irmãos mais idosos da igreja e falou sobre a possibilidade de trazer um seminarista. Se eu contar os detalhes, vai ficar muito longo, então vou finalmente. Eu sei que o Mitsu tinha ido lá, o pastor Mitsu tinha ido no seminário para buscar esse seminarista. Tinha um rapaz da minha turma que, na verdade, era paraguaio, que eles tinham conversado com ele, né? Chamava Félix, e o Félix tinha colocado a primeira opção dele, Igreja Holiness de Guararapes. E a minha era a segunda ou terceira, eu não lembro. Irmãos, por alguma razão, eu lembro assim que na última semana letiva, o diretor do seminário me convidou para uma conversa, e aí ele falou assim para mim, falou, Wagner, nós estamos mudando o seu lugar de estágio. Eu falei, como assim, pastor? Já está tudo combinado lá com o pastor Elias, né? Eu, Marcos, vamos para Jales e tal. Ele falou, não, nós decidimos mudar, você não vai para Jales, você vai para Guararapes, na Igreja Holiness. E aí, antes de eu argumentar qualquer coisa, ele falou assim para mim, ó, entenda que isso é a vontade de Deus para você. Fechou a questão, né, irmãos? O que eu vou comentar contra a vontade de Deus? Eu fiquei muito decepcionado, irmãos, muito, porque estava tudo, sabe, tudo, né? Espero que não tenha sido assim quando você recebeu uma menção para o Bosque, pastor. Não foi, outra coisa, né? Mas quando ele disse isso, eu falei, Senhor, se essa é a sua vontade, eu aceito. Contra a minha, né? Mas eu aceito a sua vontade. E eu fui, né, para a igreja de Guararapes. E aí, irmãos, primeiro evento que eu fui, fomos para Guararapes, a Rosana estava junto, nessa época a gente estávamos noivando, né? Ou já tínhamos noivado, alguma coisa assim, né? Então ela foi comigo, porque Guararapes e Bauru muito perto, né? Então eu fui primeiro, ela foi, e aí chegamos lá em Guararapes, os irmãos falaram assim, olha, vai ter um evento, um casamento, e nós vamos, e vocês vão junto para conhecer o pessoal da denominação. E eu falei, bom, né, eu vim para trabalhar aqui, né? Mas tudo bem. E fomos para Panorama, primeira vez. Casamento do Davi. Casamento do pastor Davi e da Tchel. Aí, irmãos, chegamos lá,
E os irmãos nos apresentando, eu sou seminarista, que vai trabalhar aqui o ano que vem, chega o pastor Mitsu, né? Aquele jeitinho dele, e ele me olha de baixo para cima, assim, ele olha assim, ele nem me cumprimenta, e vira para o Hélio, que era o nosso responsável, e olha assim, cadê o paraguaio? Cadê o paraguaio? Aí o Hélio teve que explicar. Falou, ó, pastor, por alguma razão o seminário lá mudou. Em vez de mandar o paraguaio, mandaram o brasileiro. Mas então foi assim. E aí nós então, Rosana não, eu, né? Comecei a trabalhar como seminarista lá nesse ano. E assim, como Deus faz as coisas, né, irmãos? Porque eu vim de uma igreja pentecostal, né? A igreja Betânia, que é a igreja que eu frequentei durante o momento que eu estava no seminário, era uma igreja assim avivada, não era pentecostal, né? Mas era uma igreja mais avivada. Quando eu entrei na igreja em Guararapes, primeira impressão, né, primeira imagem que eu me lembro, tinha uma lousa preta com o programa do culto escrito, era um programa que eles seguiam assim por décadas. Né? Todo domingo eles apagavam o número do salmo e o número dos hinos, né? E trocava, era, né? Era lendo Salmo 1, domingo que vem Salmo 2, e assim ia, né? E é uma igreja muito tradicional, muito tradicional. Mas quando eu entrei, participei do primeiro culto, irmãos, eu senti uma presença de Deus tão grande naquele lugar que encheu meu coração, né? Encheu meu coração, e aquilo testificou assim de uma forma, eu não sabia que eu ia ficar lá, era só estágio, né? E eu comecei a amar, né? E aprender a amar aqueles irmãos, né? E a igreja tinha 3 jovens, algumas crianças, e mais ou menos uns 9 idosos, né? Os I6, né? Os I6 me olhavam assim, me chamava de seu Wagner, né? Eu acho que demorou uns 3 a 4 meses para eles falarem comigo, né? E aí eu me lembro que um dia, né, eu acordei pela manhã lá, eu morava num quartinho no fundo da igreja, acho que é o quartinho que morou, né, a Taeco, Minaco, eu não sei quem morou, né? Eu me lembro que eu levantei, tinha um pacotinho assim na minha porta, né? A hora que eu abri tinha linguiça, né? Eu falei, ué, da onde que veio isso, né? Mas foi o primeiro, né, o meaguê que eu recebi. Né? Presentinho, né? De boas-vindas, né? 3 meses ou 4 meses depois, né? E aí as ovações começaram a cuidar de mim, né? E aí começaram a me chamar para ir na casa, né? E começaram a abrir o coração, né? E foi, assim, um tempo de aproximação. Só para resumir, para fechar, tem muita coisa para contar. Mas, no final do ano, irmãos, eu sabia que eu não ia ficar ali. Eu tinha um convite para ir para a Igreja Batista de Valparaíso. Fiz amizade com o pastor da Igreja Batista Monte das Oliveiras de Guararapes, pastor Jason, nosso amigo até hoje, que está lá já há mais de 30 anos, e ele me convidou para trabalhar com eles. Falou, Wagner, olha, eu quero convidar você para trabalhar conosco, nós estamos precisando de um pastor em Valparaíso, Guararapes, Valparaíso são vizinhos, né? O que você acha de você vir? Eu falei, pastor, vamos orar, se for de Deus, eu venho, né? Eu sei que Deus vai me mandar para um outro lugar, eu não sei qual que é, né? Mas na minha despedida, daquele ano lá de seminarista, eu iria retornar para o seminário, para o último ano e tal, os I6 me chamaram para almoçar na mesa com eles, né? Então, tinha muitas crianças já. Naquele ano nós fizemos um batismo, né? E nós batizamos 3 pessoas naquele ano. A igreja há muitos anos não batizava ninguém. Naquele ano nós batizamos 3 pessoas, batizamos... tem uma que não está lá porque depois ela se formou, mudou para São Paulo, como professora, e não está na igreja, mas a Cristiane, né? Mas batizamos a Tiome, que está lá até hoje, né?
e batizamos o Baldo, que hoje é pastor na igreja de Araçatuba, né? Foi batizado lá. Quem foi fazer o batismo, porque eu era seminarista, né? Então quem foi fazer o batismo foi o pastor Coso, que era pastor na igreja em Campo Grande, e Campo Grande era a igreja responsável por Guararapes. Então, quando chegou na época do batismo, nós convidamos ele para vir fazer o batismo. E no último dia, lá, o dia da despedida, né, os liceis me chamaram para sentar com eles durante o almoço, e aí eles falaram assim para mim, seu Wagner, né? Nós gostamos muito de você e queremos convidá-lo para ser o nosso pastor depois que encerrar o ministério, o seminário, o tempo do seminário. E aquilo me surpreendeu, né? Mas lá dentro de mim, eu ficava pensando, não é aqui, né, Senhor? Não é aqui, né? Mas eu disse a eles assim, falei, olha, eu não posso responder essa pergunta. Primeiro, porque aí eu já conhecia a estrutura denominacional, né? Eu falei, esse convite, para que eu possa considerá-lo, ele precisa vir através da sua liderança, né? E segundo, precisamos perguntar para Deus se é isso que Ele quer, né? E aí eu saí de lá, dei essa resposta, arrumei a mala e fui embora, né? Quando foi abril do ano seguinte, março, não foi abril, não, acho que foi março do ano seguinte, eu recebi uma ligação do pastor Mitsu, que na época era o presidente da junta. E aí ele disse para mim, né, assim, olha, o pessoal de Guararapes foi, acho que foi durante, não sei se foi Bokuchikai ou foi durante a temporada, eu sei que pediu uma conversa com a junta, e foram lá em Panorama e conversaram e estão pedindo para você, e nós conversamos na junta, e nós estamos convidando você para ser pastor lá na igreja em Guararapes, depois que você encerrar o tempo do seminário. Aí eu falei assim para ele, pastor, olha, eu agradeço muito o convite, mas eu preciso orar, preciso perguntar para Deus se essa é a direção dele, se é isso que ele quer. Ele falou, tá bom, mas não demora muito não. Né? Nós vamos ter reunião da junta, não sei quanto, nós precisamos de uma resposta. Aí eu falei, tá bom. E aí eu me lembro que eu falei com a Rosana estava em Bauru, eu em Autônia, e nós conversamos e falamos, olha, vamos orar e pedir a resposta de Deus para essa situação. E olha, irmãos, confesso que naquele momento, não era o que eu tinha em mente, não é o que estava no meu coração, né? Tinha o convite do pastor Jason, eu já tinha combinado com ele que em julho eu ia passar 15 dias das férias lá na igreja em Valparaíso, para conhecer a igreja, para depois decidir, mas a gente estava num tempo de oração, então, para dar resposta ao pastor Mitsu. E nesse tempo, eu lembro que nós tivemos uma conferência no seminário, e recebemos um pastor, né? O seminário ele era afiliado à Missão Betânia nos Estados Unidos, e todo ano eles mandavam um conferencista dos Estados Unidos lá. E eu lembro que eu fui receber oração, e esse homem, né, orando por mim, ele disse aí, Deus quer falar com você através de João capítulo 15, versículos 5 e 6. Essa foi a mensagem que ele me entregou. E eu fui orar sobre isso e estava lendo lá. E quando eu estava lendo, o Senhor confirmou para mim sobre a questão de aceitarmos o convite para a igreja Holiness, né? E aí eu falei com Deus, falei, Deus, Rosane e eu estávamos com um casamento marcado para o final do ano, então eu falei assim, Senhor, se essa resposta vem do Senhor, que o Senhor fale a mesma coisa com a Rosana, né? E aí nos combinamos de conversar um dia, e eu falei para ela assim, olha, Deus me deu uma resposta, e eu pedi que Ele falasse com você a mesma coisa, né? E aí eu queria ouvir de você o que Deus está falando com você. E aí ela me repetiu exatamente aquilo que Deus tinha falado comigo, que nós deveríamos aceitar o convite para vir para a igreja Holiness, né? E isso foi lá em meados de 95. E aí, então, olha que coisa, irmãos, mais uma... o pastor, eu liguei para ele e falei, pastor, nós aceitamos
o convite, e ele falou, então nós queremos você na próxima reunião da DC, da junta, porque nós queremos fazer uma entrevista, e queremos, né? Eu falei assim, só que eu não posso ir, pastor, nós estamos no meio do semestre, e o seminário não nos libera, né? Então não tem como ir. Ele falou, mas como não tem como ir? Tem que vir, porque nós queremos conversar. Eu falei, pastor, eles não liberam. Eu falei, eu vou falar com eles. Falei com eles, e, de fato, o seminário não permitia viagens durante o semestre. Ele falou, você não pode ir, Wagner, não dá e tal, não sei o quê e tal. E a reunião era durante a semana, né? E eu sei que aí era muito burocrático o seminário. Tive que escrever uma carta, explicar a situação, aí mandaram para a reunião do conselho, e não sei o quê e tal. E eu sei que passou a data de compra de passagem, essas coisas, e eu não ia, né? Eu não ia vir para São Paulo para participar da reunião da junta. E aí, na última hora, o pastor Ricardo me chamou no gabinete e falou assim para mim, Wagner, o seminário liberou você para ir. Eu falei, pastor, mas agora não dá mais tempo, né? Ele falou assim, vamos para a rodoviária. E aí ele foi, comprou passagem e me levou, né? O seminário ficava na fazenda, irmãos, não tinha como, né? A gente ou vai de a pé ou vai de carona, né? Não tinha carro e tal, mas ele me levou lá. Então foi bem assim, né? Nos últimos momentos, consegui viajar naquela noite e chegar a tempo para a reunião da junta aqui em São Paulo, né? E eu me lembro que o escritório da junta era perto ali, onde eu falei com o pastor Luiz, né? Eu fui. Pastor Hitoshi, pastor Samuel Sakuma e pastor Edu foram os pastores que me entrevistaram naquela conversa. Então hoje está tranquilo, né, pastor? Deixa eu aproveitar e perguntar Rosana para a veio pastora. junto. Deixa eu aproveitar e perguntar para a pastora. Vocês falaram então que nessa época foi a época que vocês estavam para casar. Então vamos entrar agora aqui no momento mais ok da conversa, um pouco mais de fofoca. Como foi que vocês se aproximaram? Quem que começou a paquerar quem primeiro? E como é que foi? E como foi essa até vocês chegarem no casamento? É o Wagner, esse paquerador. Eu não fico, não. É o seguinte, nós crescemos juntos, né? Uma parte da infância, da juventude. E tem uma coisa muito interessante. Nós sempre fomos parceiros de ministério na nossa própria igreja, né? Wagner sempre foi líder, e eu sempre junto com ele, né? Ligava. Ligava, a gente brigava. Mas é muito interessante. Então, nós crescemos juntos, a gente se conhecia, né? Eu sempre fiz a parte de ajuda, de acompanhar, né? Até quando o pastor mandava ele expulsar demônio, parecia um endemoniado lá e chamava o Wagner. E o Wagner me chamava. Nós íamos juntos. Então, sempre tivemos essa parceria, ele, presidente, eu vice, de mocidade, né? Na igreja, nós ocupamos diferentes cargos, mas a gente estava sempre junto, tinha essa amizade. Nós éramos amigos. Mas a senhora não respondeu, pastor. A senhora contou um monte de coisa, mas não respondeu. Teve outras namoradinhas aí no meio, né? Mas, assim, quando eu fui para o seminário, eu entendi que Rosana era assim, alguém que poderia caminhar junto comigo no ministério, tinha um sentimento, né, de afinidade, afeição e tudo, né? Mas, quando eu cheguei no seminário, foi de lá que eu falei com ela sobre a gente namorar, né? E aí, eu lembro que lá no seminário, irmãos, era o seguinte, eles não acreditavam no nosso namoro à distância. Porque uma das coisas que aconteciam, e hoje eu entendo isso, né? Os jovens, eles eram incentivados a se casarem, né, com pessoas que tivessem chamados parecidos, né? Então, muitos dos nossos colegas, a gente casou entre nós, né? Inclusive, tinha alguns lá que a gente nem imaginava que ia dar certo, né? E que se casaram, né?
E eu lembro de uma conversa assim, esse namoro aí à distância não vai durar muito não, não é? Logo, logo você vai conhecer alguém aqui, você vai namorar aqui e tal, né? Mas, mesmo distante, né? Nós namoramos 3 anos e 4 anos, né? Porque a gente ia casar no final do tempo de seminário, mas eu acabei ficando doente, tivemos que ir ao casamento por um período, né? Então, casamos no ano seguinte. Mas, assim, foi um tempo assim, de muita aprovação, né? E olha que interessante, porque a gente se falava por carta, era carta toda semana, eu tinha um bolo de cartas, né? E o telefone no seminário era controlado, era 10 minutinhos só, né? Então você ligava só no final de semana e nas quartas à noite. Quarta não, acho que terça à noite, porque quarta tinha culto, não podia, né? Mas eles controlavam o tempo, né? Então, às vezes você estava na ligação, entrava o telefonista e falou, acabou o seu tempo, pode desligar, né? E a gente tinha que pagar também, né, o uso do telefone, né? Então ficava muito caro para ficar falando muito tempo, né? E não podia. Mas eu sonhava com o dia que a gente teria um telefone, que a gente ia poder olhar e ver a imagem da pessoa e conversar ao mesmo tempo, né? Eu só não imaginava que ia acontecer tão brevemente, né? Porque hoje eu falo com o Adrian lá, que está lá na Argentina, e às vezes eu falo, não, abre a câmera aí que eu quero te ver, né? Não quero só te ouvir, não, né? E nesse tempo não tinha essas facilidades, né, irmãos? Mas foi nesse tempo que nós passamos por muitos momentos, né? Momentos de incerteza, será que é isso mesmo? Será que é essa pessoa mesmo, né? E Deus foi confirmando, né? E nós marcamos casamento para final de dezembro, final do ano, no mês de dezembro, mas nessa ocasião, como eu disse, eu tive um problema de saúde, fui hospitalizado. No dia do casamento que estava marcado, eu estava hospitalizado, então tivemos que adiar o casamento por um mês, né? E aí casamos dia 19 de janeiro, né, de 96. Né? E eu lembro que aí o pastor, né, que foi fazer o nosso casamento, a esposa dele falou para a Rosana assim, ó, casa nem que seja de cadeira de roda, né? Não deixa ele desistir, né? E eu acabei casando com uma bengala, irmãos. E pastor Hitoshi foi um dos celebrantes do nosso casamento, casamos lá em Bauru também, foi uma cerimônia bem simplesinha, né? Só a família, e aí vieram alguns irmãos 200, de Guararapes. Né, pastor? Só a família já era mais de 200, né? A família já era grande, né, na época, né? Era muita gente, então a gente chamou só os irmãos e sobrinhos, né? Alguns irmãos de Guararapes, e o Kimi, que era pastor em Araçatuba, também participou, e pastor Hitoshi e o pastor da Quadrangular, que era o nosso pastor lá também, que se fizeram a cerimônia do nosso casamento. Ok, a gente está chegando já no final, então eu tenho uma última pergunta, assim, que para mim é uma das perguntas mais importantes, né? E eu explico por quê. Quando eu fui conhecer meus sogros, eu fui pedir a minha esposa em namoro, a permissão para namorar, ele falou, eu vou te fazer uma pergunta primeiro. Né? Se você responder certo, você pode continuar falando as outras. Né? Então, para mim, eu entendi, com as gerações anteriores, que era uma pergunta muito importante. Que time você torce, pastor? Já me perguntaram isso, irmãos? Eu não torço para nenhum time, irmãos. Mas depois daquela grande derrota para a Alemanha, eu confesso para vocês que eu não assisti mais nenhum jogo. Tá bom, saiu pela tangente, pastor. Tá bom. Né? Mas assim, só para explicar, né? Meu pai é corintiano. Os meus irmãos, a maioria é corintiano, mas o meu irmão caçula é palmeirense. Então... E os meus filhos são paulinos, irmãos. Então eu navego aí entre esses agradando times. todo mundo, né, pastor? Tá bom. Então, 4 últimas perguntas em uma palavra, né? Para os dois. Comida favorita? Meu Deus. Tá, minha comida preferida. Yakisoba. E a sua, pastor? Eu
gosto de tudo, né? Mas uma comida assim que eu gosto de comer em datas especiais, lasanha. Lasanha. O pessoal já anota já, né? Já para saber, né? Um hobby. Puxa vida, hein? Pescaria. Shopping. Shopping. Tá vindo pro lugar certo, então, pastora, né? O que não falta, né? O que não falta ali perto do bosque é shopping, né? Agora vai ser invertido. Eu vou fazer a pergunta, mas o pastor vai responder em relação ao pastor e a pastora vai responder em relação ao pastor. Uma mania que a pastora tem e uma mania que o pastor tem. E agora? Uma mania. Rosana gosta de cultivar flores. Né? Você tem os seus vasos lá, você gosta de gastar tempo com isso, né? Acho que é isso. Né? Pelo olhar da pastora, falou assim, não fala assim, não. Difícil essa, né, irmãos? Tudo bem, pastor. A gente deixa para o retiro do próximo ano. Eu Não tem não problema. sei se Wagner tem alguma mania. Pelo menos eu não estou lembrando, não. Então, a última pergunta para a gente finalizar. Um sonho. Um sonho. Bom, os meus sonhos, irmãos, eles estão assim, muito relacionados à família e à igreja, né? Então, eu assim, sonho de ver assim, bom, deixa eu explicar um pouquinho. Eu sinto assim que eu já estou nesse momento de descer na montanha, né? Eu fui até o ápice, agora estou na descida, né? Então, o que eu tenho pensado nessa fase da vida tem muito a ver com aquilo que a gente está falando aqui, né? E eu penso que nós não podemos errar em passar o bastão. Então, assim, pensando nos filhos, pensando na próxima geração, isso tem estado muito forte no meu coração. Pensando na denominação, né? Construir e transmitir esse legado, né? De pessoas, não apenas que carregam a tradição religiosa, mas que carregam experiências profundas com Deus, que têm relacionamentos, capazes de discernir o agir de Deus na história, o que Deus está fazendo hoje. E eu sinto assim, nós não podemos falhar. Então, o meu sonho é isso, é de ver, né, a próxima e as próximas gerações entrando neste lugar, né, de mudança para a igreja, mas na sociedade também. Então, acho que isso é algo que arde no meu coração. E uma coisa que arde no meu coração também, irmãos, não sei se isso é um sonho, né, mas assim, acho que foi um toque de Deus, né, de poder assim, cumprir o propósito de Deus com relação àqueles que ainda não conhecem Jesus, sabe? Da gente poder dizer assim, eu acho que o cumprimento da grande comissão tem a ver, inclusive, com a volta de Cristo, né? Então, eu quero fazer a minha parte. O que eu posso fazer, né? Então, os meus sonhos estão muito relacionados com isso, né? E com a família, né? Eu quero ver os meus filhos casados, quero conhecer os meus netos, né? Quero morar perto, né? Então é isso. Acho que sonhos assim, né? Uma das coisas que também arde no meu coração é muito parecido com Wagner. É ver a Igreja Holiness num outro momento, né? Vivendo um grande avivamento, sendo cheios de Deus, vivendo coisas. É um sonho. E nós oramos isso há muitos anos, né? Isso é um sonho.
e são realmente parecidos. Uma coisa que também nós sonhamos e esperamos, né? O Jonathan já se formou, graças a Deus, está aí fazendo residência, mas temos o nosso filho caçula, que ainda está estudando, e um sonho é vê-lo também. Não apenas formado profissionalmente, mas firmes no Senhor. Né? Hoje eles são firmes em Deus, os dois, mas que eles continuem firmes no Senhor. E um outro grande sonho são netos. Irmãos, eu gosto de crianças. Então, eu sonho mesmo em ter netos. Já falei para eles, por favor, casem com mulheres que tenham que queiram ter filhos. Porque eu gostaria de ter 4 de cada um. Família grande. Muito bom, muito bom. Só para encerrar, irmãos, esse negócio de crianças é tão forte, né? Porque lá em Campo Grande nós começamos a orar, né? Assim, para que Deus desse filhos. Olha, e eu vou falar uma coisa para vocês. O pessoal começou a ter filhos, né? E nós temos muitas crianças na igreja. E isso é uma bênção, é uma coisa que enche o nosso coração, né? E aí começamos a orar por casais que não podiam ter filhos. E alguns desses que não podiam ter filhos tiveram essa bênção, né? E isso é muito lindo, né? E agora, antes de vir para cá, eu recebi uma mensagem de um rapaz da igreja, né? Pastor, eu queria marcar um horário, eu quero conversar algumas coisas, mas quero que o pastor ore por nós, porque nós estamos querendo ter filhos, né? Vai ser uma alegria orar por vocês, para que vocês tenham. Aí já falei assim, filhos e filhas, né? Então é isso. Amém. Só vou ficar um pouquinho mais distante, porque eu já tenho 3, pastor. Então chega. É perigoso, hein? Última pergunta ali. Eu sou brava. Eu sou, como eu já disse, eu sou sempre muito alegre, muito conversadeira. Aliás, uma vez o Wagner disse assim para mim, se tem uma coisa que eu gosto em você, admiro a sua alegria. De fato, eu sou sempre muito alegre, né? Muito cheia de vida, mas eu sou meio brava. O Wagner sabe. Rosana é mais colérica, eu acho que eu sou mais fleumático, né? Introvertido, assim. Mas esse aspecto nosso, a gente gosta de gente. A gente gosta de se relacionar, gosta de estar perto, né? Então, essa é uma característica nossa, né? A igreja de Campo Grande, irmãos, é uma igreja assim que a gente tem muita gente. Então é difícil andar perto de muita gente, né? Difícil trazer um monte de gente para comer em casa, né? Você ir na casa de todo mundo, né? Mas sempre que a gente pode, a gente faz isso. É uma alegria, não é um peso, né? Então a gente tem essa característica. Amém. Bom, a gente está encerrando, né? Brincadeiras à parte, eu queria agradecer por vocês compartilharem. Eu acho que isso é uma oportunidade, e quando, na verdade, né, me convidaram para fazer aqui a entrevista, eu fiquei também perguntando a Deus, eu falei, Deus, qual o caminho? Né? E uma das coisas que Deus colocou assim no meu coração é que a gente tivesse, através desse momento, que nós da igreja pudéssemos já sentir mais próximos de vocês. E eu tenho certeza que tudo que vocês compartilharam, a gente já começa a sentir que isso é como se a gente já conhecesse vocês há mais tempo. Então, acredito que a gente vai ter bastante tempo para se conhecer, né? Mas que vocês sejam muito, muito bem-vindos aqui na nossa igreja. Amém? Acho que é isso. Passo salva de palmas aqui para os nossos entrevistados. Obrigado. Obrigado por ter pego leve conosco. A próxima a gente vai apimentando. Vou passar o bastão aqui para o Makoto, é isso?